Jesus falava isso, né? Ele dizia que era necessário o homem saber o que ele pedia, né? Então, eu estou muito preocupado com isso, porque a Terra, nós estamos vivendo uma época que as pessoas não conseguem mais orar e não Deus mais nem ouvir. Por que Deus não ouve a oração de muitas pessoas? Primeiro, é, irmãos, a decadência, né, dos homens está tão forte que as pessoas falam, orem por mim, né? Orem por mim, orem por mim. Primeiramente, essa questão de orar, quando a pessoa pede oração, é sinal que ela não está bem com ela mesma, que nem ela consegue orar, ou seja, ela está mal, ela está longe de Deus. A primeira coisa, tem que parar com esse costume de ore por mim. Todo homem tem que ser a tua intimidade com Deus. Todo homem, Deus quer conhecer a cada um de vocês. Ah, pastor, ele já me conhece, antes de nascer já me conhecer, claro, sim, mas ele quer ouvir. Deus tem a necessidade de ouvir. Olha, todo mundo sabe que Jesus Cristo é o Senhor, mas ele disse, se que tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, ele que estou dentre os mortos será salvo. Então, o confessar, que ele confessa o teu pecado e deixa alcançar a misericórdia. Deus sabe que você pecou, mas ele quer que confesse. Presta bem atenção. A oração é muito mais importante do que revelação, do que culto, do que palavra. A oração, ela vem primeiro que a palavra. E por quê? Porque é na oração que você mostra para Deus que você está arrependido. Lembra que Pedro diz, arrependei-vos e seja batizado para receber o dom do Espírito. Porque arrependimento é orar, arrependido. Quer dizer, clamar Jesus Cristo, eu creio em seu nome, estou arrependido dos meus pecados. E agora eu vou conhecer a palavra, que é Jesus. E depois Jesus levantar até o Espírito Santo convencer cada dia mais que existe o céu. Então é um jogo de cintura, é um jogo de poder no céu para com a terra. Primeiramente, para orar a Deus, você não pode estar mal com o seu irmão. Deus não vai te ouvir. De forma nenhuma, né? Deus jamais vai te ouvir, tá ok? Então ele não vai te ouvir se você tiver mal com seu irmão. Por quê? Porque ele mesmo disse na parábola do credor incompassivo, né? Dizia ele, né, que foi perdoada a sua dívida, mas ele não perdoa do outro. Então, infelizmente, aquele que não tem misericórdia não recebe misericórdia. Então, não adianta orar se você não conversa com seu pai, não conversa com sua mãe, pois é uma oração de tolo, tá bom? Deus não vai ouvir sua oração. Outro item interessante, quando vocês orarem com o coração quebrantado. O que significa isso? Esquecer, não deixa ninguém ficar perto de vocês. Jesus falou, quando falar com Deus, feche as portas do quarto. Outra coisa interessante, não deixe ninguém ouvir a sua oração. Hoje nós temos uma decadência muito grande, as igrejas ficam gritando, né? Então, Deus, o poderoso Pai, é queimando com fogo, vai fazendo isso. E o outro não consegue, tira a atenção do outro com Deus, não é verdade? Quem não já passou por isso? Eu já passei por isso, é muito ruim isso. Então vocês têm que ter um particular com Deus. É totalmente errado aquele irmão falando, pregando no microfone. Deus vai queimando com fogo. Isso atrapalha a nossa comunhão com Deus, atrapalha. Então é bom sempre vocês... Por isso que a gente, é bom, eu sempre recomendo, se não tiver uma casa, uma barulhenta, uma casa que não dá para orar, vai para um lugar afastado, seja no monte, seja no vale. Lembra que eu falei que monte não é pecado orar no monte, mas não é lícito falar que só o monte tem poder. Não, Deus está em todos os lugares. Eu já dei um ensino sobre isso. Então, essa questão do monte é para fariseu. Eu acho que não precisa falar, estou aqui na montanha orando, não é disso. Por isso que eu acho que hoje no Brasil está tão corrompido que as pessoas estão gravando no monte live. Isso não existe, gente. Se o monte você vai para separar, o que você está chamando o YouTube inteiro para ficar com você? Hipocrisia. Hipocrisia. Então, isso é fariseus. Para falar, nós estamos no monte aqui da oração. Não. Se está no monte é para se separar. Jesus subia no monte para se separar. Tá ok? Então, estou aqui na montanha orando para a sua vida. Então é mentira dele. Deus não está ouvindo ele. Porque está se parecendo. E não está com coração sincero. Então, o monte, o quarto, é tudo oração particular, você e Deus. Vocês não podem se contaminar com isso. Deus quer um particular. Então, às vezes tem crianças, às vezes tem familiares que atrapalham muito, né, nessa comunhão. Mas fiquem tranquilos, tá? Deus é fiel, Deus é justo, poderoso e Ele abençoa, tá bom? Então, sinceridade, amor, atenção para com Deus, tá ok? Vocês precisam ter essa comunhão com Jesus. Principalmente a sinceridade, ela é tudo. O que faz uma pessoa chorar? Você vai estar orando, quando você entra na oração, primeiro, não ajoelha se você está em pecado.
vai pedindo perdão para Deus quebrantar os seus joelhos. Nunca dobre o joelho direto. Fica sempre de pé, com a mão no coração, vai falando com Deus, vai falando, acho que você vai recebendo temor, aí seu joelho vai bambear e você vai ajoelhar já totalmente, totalmente já está na presença do Espírito Santo, tá ok? Então, eu queria dizer a vocês sobre essa questão aí, tá? Paga, Cleide? Tem que ir, não vai caber, o irmão vai também. Depois vai pra Campina, com a Cleide. Termina aí, sobe lá. Então, desculpa, meus irmãos, eu fui dar atenção aqui que a nossa vida é muito corrida, eu tô de viagem, então desculpa, me perdoe, em nome de Jesus, né? Então, essa questão é bem maior do que nós pensamos, tá? Então, vamos voltar à oração, vamos voltar à sinceridade com Deus, vamos voltar às primeiras práticas. Outra coisa também, se você tiver inveja do seu irmão, né? Se tiver aborrecido do teu irmão, injustiçado do teu irmão, não ore. Deus não vai ouvir a sua oração, tá? Então vai, primeiro vai com todo mundo, então vai ajoelhando aos poucos, Deus vai quebrando, você cai de joelhos, já tá chorando ali. Gente, oração que não tem choro, não tem Deus. Vou repetir. Pastor, eu não consigo chorar na oração. Então, esquece, nega a si mesmo. Com a pessoa que não chora na oração, porque não negou a si mesmo. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então, um irmão aqui, pedindo pra... Eu não tô aqui pra isso. Então, façam isso, tá ok? Façam isso, tô falando de oração, irmão. Vigia. Que é muito mais importante do que já passou. Então, meus irmãos, façam isso. A comunhão com Deus, ela é essencial. Pastor Júlio, quantas horas de oração? Irmãos, você pode orar a hora que você quiser, mas eu recomendo você orar várias vezes em poucos minutos. Por quê? Porque a oração longa é de fariseu. Jesus orou 1 hora no monte, não pode orar comigo nem 1 hora, ele disse, né? Claramente, Jesus orou bastante antes da sua crucificação, porque ele estava angustiado, apavorado. Mas é o que eu digo para vocês, vem com a oração sincera. Jesus estava com o Pai, não precisa nem mostrar sinceridade, ele já era sincero. Então seja sincero, 10 minutos com sinceridade é melhor do que 1 hora de oração de fariseu. Seja sincero, tá? Então é isso, tá ok? Por favor, eu quero que vocês entendam que o Espírito Santo, ele quer fazer isso com vocês. Ele quer dar essa graça para vocês, tá ok? Ou nós devemos entender que o tempo é de orar, o tempo é de buscar. E lembre-se também, né? Lembre-se, a oração, ela significa hora da ação. É uma guerra espiritual. Então vocês precisam ter o entendimento que os demônios vão querer arrancar a oração de vocês para não subir aos céus. Lembrando da história de Daniel. E outra coisa mais importante na oração. Vocês querem saber? Alguém quer? Alguém quer saber? O mais importante de tudo isso? Querem? Vou falar. O mais importante de tudo é a oração. Tá, fez tudo, pastor Júlio. Fui com temor, amo muito a Deus, tô bem com o Senhor, tá maravilhoso, certinho. É o tempo de Deus. Por quê? Porque leva um tempo. A oração, ela chega até Deus, Deus examina o caso e dá a resposta. Mas aí quando Deus der a resposta, fique ligados, vigilantes. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, Deus, eu preciso de um trabalho. Abre a porta. Aí o anjo vê que, né, você foi sincero, ele vai abrir a porta. Ele está vindo para abrir a porta, mas tem um detalhe. Satanás vai abrir uma porta na sua frente. Por quê? Porque o anjo demora a descer do céu. O diabo já está perto de você, está na terra. Então ele vai abrir outra porta. É igual casamento. Senhor, me prepara uma varoa, vai aparecer uma do demônio. O diabo vai mandar uma antes da de Deus chegar. Pode ter certeza disso. Tá? Tanto na direita e na esquerda, fique vigilante, tá? Então não acha que todo mundo vai vir, porque, nossa, foi rápido, hein? Cuidado, tá? Muito rápido é complicado, tá bom? Para Deus prometer um monte para Caleb, demorou 40 anos. Outra coisa interessante também, que a resposta de Deus, ela pode ser, né, vindo para a direita ou da esquerda, de cima ou de baixo, tá bom? Ela pode vir, né? Às vezes, você pediu uma porta de trabalho e Deus apareceu uma oportunidade para você não trabalhar em empresa como você orou, mas para trabalhar em casa.
e aquilo ali foi uma porta de Deus. Então tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento, porque Satanás ele quer te dar aquilo que você mais precisa. Por quê? Porque Jesus precisava de comer. Transforma essa pedra em pão, não é? Então Jesus precisava, estava com fome. Então é essa necessidade. Jesus precisava ser reconhecido. Tudo isso te darei, se prostrarem e me adorares, e eles vão reconhecer o Senhor como rei. Precisava ser conhecido. Então toma muito cuidado, tá? Ele conhece o teu coração, os teus desejos do seu coração. E como conhece? Pela atitude que vocês têm tomado. Ok? A outra coisa que vocês precisam analisar muito bem, que o que vai quebrar fortalezas, o que vai destruir barreiras, né, é a sua sinceridade com Deus, tá? Sejam o máximo sinceros com tudo, tá ok? E lembre-se, o tempo de Deus, tá? Deus não ouve quem vive no pecado, fazendo zanzando. Por isso que muitas pessoas estão falando, mas minha pastora é isso e aquilo, mas Deus usa ela. Cuidado, vamos ver se é Deus, tá? Tá ok? O tempo de Deus, ele é muito primordial na vida de uma oração, de quem ora, na vida de quem busca. Oração e jejum. É bom? É bom, tá? Mas é necessário ter domínio, né? Um dia eu tô só orando, outro dia eu só tô jejuando, tá? Não coloque sempre os dois juntos, tá? Não é legal. Jejuar e orar no mesmo dia não é legal. É bom jejuar e ler a Bíblia, tá? E ainda pouco tempo. Por quê? Porque o jejum ele causa vertigem, tá? Então a oração ela gasta muito. Então sempre, olha, jejuei hoje e amanhã eu oro. Hoje eu passo o dia de jejum, amanhã eu passo o dia de orando, tá? Sempre façam separados, tá? Então é o tempo de Deus para que vocês entendam isso, tá bom? Nunca fica... Logicamente no jejum você vai orar a Deus, mas sempre muda, porque o corpo não está aguentando, ok? E Deus vai fortalecer vocês, tá bom? Olha que legal, que interessante, ó. Eu gosto desse hino, olha que legal. Fica vendo, interessante esse hino. Fica vendo. Esse hino é muito interessante. Ele está falando